Então, hoje eu vim com uma revisão, né, da disciplina que vai direcionar vocês para avaliação, certo? Então, vamos lá. Ó, a CME ela é dividida em três áreas: área suja, área limpa e área estéril, né? Então, a área suja é o expurgo, onde eu tenho um recebimento do material sujo. A área limpa é a área de preparo e carga do autoclave, e a última área é a área estéril, que é a área onde é guardado todo esse material. Então, o fluxo dentro dessas áreas tem que ser um fluxo unidirecional com barreira física entre elas, né? Então, o material ele nunca pode voltar o fluxo, né? O fluxo sempre tem que ser contínuo, né? Se tiver alguma quebra de fluxo, ele tem que voltar para a área suja e recomeçar o reprocessamento. Então, na área suja é feita a limpeza, na área de preparo eles são acondicionados, embalados, né? E colocados na autoclave. E na área de onde o material está estéril, eles são guardados, né? Então, processamento de artigos, qual que é a definição? É o conjunto de ações relacionadas à recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, né? Então, os artigos que ele vem da área suja, eles podem ter dois caminhos, ou eles vão para esterilização ou eles vão para desinfecção, certo? Armazenamento armazenamento e distribuição para as unidades consumidores. Então, eles podem ser classificados, né, pelo grau de sujidade ou pelo número, né, pela carga microbiana, que também pode ser chamado de bioburden, né, que são dispostos em não críticos, semicríticos e críticos. Os artigos críticos são produtos utilizados em procedimentos invasivos, com penetração de pele e mucosa adjacentes, tecidos subepiteliares e sistemas vasculares, incluindo aqueles que sejam diretamente conectados a esse sistema. Exemplos: instrumentos de corte ou ponta, artigos cirúrgicos, pinças, afastadores, fios de sutura, catéteres e drenos, né? E o processo indicado é a esterilização. Os artigos semicríticos são produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Exemplo: moldeiras, aparelho de terapia respiratória, endoscópio gastrointestinal. E o processo recomendado é a esterilização ou desinfecção de alto nível. E os artigos não críticos, né, que são produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Exemplos: termômetro, equipe odontológico, superfície de armários e bancadas, aparelhos de raio-x, comadres, papagaios, cubas, entre outros. E o processo é a desinfecção de nível intermediário, ou até mesmo, né, se ele não teve uma contaminação muito grande, uma exposição grande, pode ser feito apenas a limpeza com água e sabão ou com álcool 70%, né? E aí, no que tange as autoclaves, nós temos dois tipos de autoclave. A autoclave gravitacional, que o ar é removido por gravidade, processo lento e permite a permanência de ar residual, né? Então, o ar é removido aos poucos. E a pré-vácuo, onde ela tem uma bomba de vácuo que retira o ar. Então, um pré-vácuo é uma evacuação mecânica, o sistema de ar é removido com formação de vácuo. Então, ela pode ser de alto vácuo ou de pulsos de pressurização. De alto vácuo, ela tem uma remoção com um único pulso, e pulso de pressurização, ela faz injeções e retiradas rápidas de vapor em temperatura inferior ao do processo, né? Então, ela vai retirando, jogando calor, retirando, jogando calor, né? Então, assim, por uma diferença de temperatura. E aí, como que é o ciclo de esterilização? Ele é composto de três momentos: a drenagem do ar, a admissão e exaustão do vapor, que é o momento que está esterilizando, e no final a secagem. Lembrando que o material que sai da autoclave ele não está totalmente seco, então ele precisa ser disposto em alguns lugares, né, para ele não condensar aquele vapor ali dentro, né, vulgo suar, para ele não suar e depois esse material ficar molhado, essa embalagem ficar molhada e poder desenvolver futuramente, né, um mofo, né, ou acarretar o desenvolvimento de algum micro-organismo ali, certo? Então, né, essa é a autoclave de barreira. Então, aqui o material que foi preparado na área de preparo, né, ele entra e ele já sai aqui desse lado, que é a área estéril, certo? Então, né, para mim ter certeza que foi efetivo, né, eu tenho a monitorização do ciclo de esterilização a vapor. Então, ela pode ser de três formas: pode ser através de mecânico, químico ou biológico. Os mecânicos são os registros de tempo, temperatura e pressão. Os químicos são as fitas testes de integradora, né, que são essas fitas aqui, para saber se realmente, né, ele foi submetido a um processo de esterilização. E o teste Boedic, né, que é um teste da bomba de vácuo para saber se houve a retirada. E, né, os testes biológicos, né, que eu coloco dentro da autoclave, faço todo o processo, e aí se ela tiver efetiva, se ela estiver dando conta de matar os micro-organismos, quando eu faço a cultura desse teste,
não vai demonstrar o crescimento microbiano, certo? Para desinfecção eu também tenho os testes, né, que eu faço para saber se os produtos foram desinfetados, né? Eu posso utilizar um dos exemplos é o swab, aquele cotonete grande, que eu faço esfregar e depois coloco no meio de cultura. Se houver crescimento, né, não foi efetivo o processo, certo? E aí, né, e essas embalagens para esterilização? Por que eu preciso de usar? Todo artigo a ser esterilizado, armazenado e transportado deverá ser acondicionado em embalagem criteriosamente selecionada para a segurança do processo, né? Essas embalagens elas podem se dividir entre reutilizáveis e descartáveis. As reutilizáveis podem ser o tecido de algodão, o estojo metálico, o vidro refratário ou o container rígido, né? Que são aquelas caixas usualmente usadas no centro cirúrgico, né? Onde são acondicionados o kits, né, de materiais para cirurgias específicas. Ou os descartáveis, que é o papel de grau cirúrgico, o papel crepado, o SMS e o Tivec. E aí, como fazer essa melhor opção, né, para essa embalagem? Primeiro, ela tem que ser compatível com método de esterilização e registrar as suas condições físicas. Ela tem que permitir a penetração e remoção do agente esterilizante. Ela tem que manter a integridade da selagem e ser a prova de violação. Tem que resistir a gotículas de água, rasgos e perfurações e tem que proteger o conteúdo do pacote contra danos físicos. E também, como eu já discuti com vocês, essa embalagem ela tem que ser proporcional, né? Ela tem que ser adequada ao método de esterilização e ao tempo, né, que ela vai durar. Então, dependendo da embalagem, associada ao método de esterilização correto, ela pode durar até 2 anos, né? Se ela for guardada de maneira correta, de maneira efetiva, num local estéril, certo? Então, quais são os tipos de limpeza que eu tenho? Eu tenho 2 tipos de limpeza. Tem a limpeza manual e tem a limpeza automatizada. A limpeza manual é a remoção de sujidade por meio de fricção, aplicada sobre uma superfície utilizando detergente, escova e água. E a limpeza automatizada é a remoção de sujidades por meio de ação física, jato d'água e química de detergentes. E aí eu vou usar uma lavadora ultrassônica, né? Posso usar uma lavadora ultrassônica ou a termodesinfectadora. Então a lavadora ultrassônica ela tem uma ação combinada de energia mecânica, através de vibração sonora, entre uma temperatura de 50 e 55 graus, e química, né? Que são ações dos detergentes enzimáticos que ele tem proteínas que ele tem características próprias, né, para degradação de proteínas, né, é, como é o caso das moléculas de gordura, de proteínas, entre outros, certo? Temos a lavadora termodesinfectadora, que são jatos de água e turbilhamento associada a ações de detergentes. A desinfecção se dá por meio de ação térmica ou termoquímica, né, que são as mais recomendadas no que tange os materiais que estão sendo utilizados, né, para prestar assistência aos pacientes que estão acometidos com Covid-19, né? Essa é a máquina de escolha para se fazer o reprocessamento. Lembrando também que todos esses insumos, né, que são utilizados tanto na limpeza, tanto manual como automatizada, eles têm que ter registro na Anvisa, porque a Anvisa faz o teste neles, né, e comprova se ele realmente tem a ação, né, de matar todos os micro-organismos e retirar aquela aderência de sujidade que contém nos materiais, né? Então a água, né, para se fazer o reprocessamento desses artigos, a água ela pode passar por 2 processos. Um deles é a água DDD, que ela é deionizada, desmineralizada e desmineralizada e destilada, né? E a osmose reversa, né, que é constituído por membranas semipermeáveis, disposta em forma de espiral de rocambóleo, uma bomba que produz fluxo de água e pressão controlados. A água é pressurizada pela bomba em direção à membrana semipermeável. Parte da água entra na membrana no momento em que ocorre a remoção de sais inorgânicos, bactérias e endotoxinas. A outra parte continua ao longo da superfície da membrana em direção ao dreno, né? Então ela pode passar pelo processo de DDD, né, que ela fica deionizada, desmineralizada, né, e destilada, né, que é a água DDD, ou por osmose reversa. E aí, né, só para lembrar aqui dos níveis de desinfecção. A desinfecção ela pode ser caracterizada entre alta, intermédia ou baixa, ou alta, média e baixa, né, aonde, né, que vai determinar sobre a capacidade de transmissão, né, o quanto esse micro-organismo ele pode afetar, né. Então,
Para micro-organismos mais resistentes, eu vou utilizar um padrão mais alto de desinfecção e para menos resistente, eu vou utilizar o mais baixo, tá? Então, pode ser comparado com desinfecção de alto nível, nível intermediário e baixo nível, ou alto, médio e baixo. E aí, né, quando, né, eu não faço a limpeza correta desse material, ele vai formar, né, uma coisa que a gente chama de biofilme, que é uma forma de organização de bactéria, em que a bactéria adere rapidamente a superfícies úmidas e forma colônias organizadas de células envoltas por uma matriz que facilita a adesão à superfície. Esse material, né, que ele teve a aderência do biofilme, né, ele muitas vezes ele vai ter que ser descartado, porque nós não conseguimos retirar, né, esse filme orgânico. Então seria como se eu colocasse, né, um plástico filme em cima dele, aquele plástico que a gente utiliza para conservação, né, de travessas e de refratários, né, quando vai servir as pessoas ou quando nós vamos acondicionar na geladeira. Então seria um filme bacteriano, né, que se adere a esse material. Isso acontece devido à ineficiência da limpeza, né, e depois quando ele é encaminhado para as outras fases, né? Então, quando ele passa por um processo de esterilização e desinfecção, onde a limpeza não foi feita, eu tenho aderência, né, dessa matéria orgânica e muitas vezes eu não consigo retirar. O nome, né, o número de micro-organismos em um artigo, ele é chamado de bioburden, né? Então, se eu não consigo retirar todo esse micro-organismo, eu vou facilitar o quê? O desenvolvimento do biofilme, tá? Então, é inerente, né, que eu escolha um método de limpeza adequado e que ele seja bem feito, que ele seja vistoriado, para que eu não tenha, né, para que não permaneça esse micro-organismo material, tá? Para que eu remova todo o bioburden, né? Todo micro-organismo que tem ali, toda a sujidade. Então, quais são os fatores que afetam a limpeza? O tipo de matéria orgânica, sólidos, depósitos de minerais ou inorgânicas proteínas, a diversidade de tipos de materiais como borracha, plástico, alumínio, aço, teflon, né? Muitas vezes a borracha a gente não vai poder submeter ela a um processo de esterilização, porque ela vai deteriorar, porque é muito grande, né? A temperatura, que fica em torno de 131 graus. Então, a gente precisa de utilizar outros métodos, né, de esterilização, como o peróxido de hidrogênio, que ele esteriliza em baixa temperatura, ou utilizar métodos como a termodesinfectadora, né? As configurações do material e principalmente a qualidade de água, né? Lembrando que essa água ela tem que ser ou a água DDD ou a água por osmose reversa, tá? E aqui eu deixei algumas questões norteadoras, né? Para ajudar vocês a estudar para avaliação. Vocês conseguem responder elas com base nos slides que foram aqui apresentados, tá bom? Aqui as minhas referências e muito obrigado. Espero que essa aula contribua e que ajude vocês no processo, tá bom?